Quem nunca pensou em viajar por Israel, caminhar pelas ruas de Jerusalém e conhecer os locais por onde Jesus passou? Principalmente nós cristãos, não é? E se esse é um sonho seu, o livro Manual do Peregrino pode te ajudar. E para falar mais sobre esse livro e sobre esse assunto tão fascinante, eu recebo o escritor Tiago Brunet. Tudo bem, Tiago? Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Que Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom ter você para falar desse assunto que a mim particularmente, né, mexe muito comigo. Eu já estive, os nossos telespectadores acompanharam aqui em 2010, fizemos uma viagem a Israel, fizemos 4 programas especiais. De vez em quando a gente até reprisa os programas porque as pessoas até hoje falam, pedem, falam, olha, Márcia, eu mudei minha forma de ver Israel depois daqueles programas. Que bom, e a gente ficou muito feliz porque esse era um dos objetivos, né? Algumas pessoas, Tiago, ainda têm resistência ou medo, ou acham que Israel é só aquela parte bíblica mesmo, e para algumas pessoas não é tão interessante porque acham que é uma coisa muito antiga, muito histórica. Você encontra pessoas que ainda têm esses pensamentos? Israel é um país muito contraditório. Ao mesmo tempo que existem pessoas que amam e são completamente apaixonadas, dentro do próprio meio cristão, nós temos pessoas que também não entendem a peregrinação, ou seja, a ida à terra de Jesus. Israel hoje é um país muito mais do que religião, né? É um dos líderes no turismo de aventura, é um dos líderes, o Mar Morto é uma das 7 maravilhas do mundo, então está liderando o turismo do Oriente Médio também. Verdade. Tem uma estrutura fantástica, hotéis maravilhosos, uma gastronomia que, quando é bem escolhida, é fascinante. É verdade. Então Israel é mais do que religião, né? Eu costumo dizer, e no nosso livro a gente fala sobre isso, que também você pode ler a Bíblia em casa ou passear por ela em Israel. Então, além da parte natural que dá para fazer em Israel, a imersão bíblica é algo impressionante. É verdade. A gente até mostrou isso nos nossos programas, a gente mostrou exatamente tudo isso que você disse. Não só a parte bíblica, mostramos a gastronomia, mostramos o turismo, mostramos tudo que Israel tem. Quer dizer, eu até disse na época e sempre digo, acho que todas as profissões devem fazer uma viagem a Israel. Por exemplo, os arquitetos, né? A gente vê aquela arquitetura de 2.000 anos, de 1.500 anos. Você fala como eles construíram tudo isso dessa forma, sem tecnologia, sem equipamentos, coisas que aos nossos olhos parece até meio impossível. A acústica dos lugares, né, daqueles teatros, tudo é fascinante em Israel. E a gente vê exatamente isso que você disse, não só a parte bíblica, que para nós é fundamental aprender, vivenciar ali, né, nas ruas, nos lugares, aquilo que a gente lê. Depois você volta a ler a Bíblia de outra forma. Outra forma, né, Tiago? é verdade. Como é que começou a sua paixão por Israel, Tiago? Então, você ainda é jovem e me disse que já vai pela sua 40ª viagem a Israel, é isso? Na verdade, eu fui 36 vezes a Israel, mas esse ano ainda completo as 40. As próximas 4 já tenho as viagens marcadas. Isso começou já há 8 anos atrás. Eu sou diretor executivo da Mar Turismo, é uma empresa especializada, uma operadora de turismo especializada em nações bíblicas. Então, a primeira vez que eu pisei em Israel foi justamente o que você colocou. Eu comprovei que cada ponto e cada vírgula da Bíblia estavam corretos. E por causa disso, o nível de fé aumentou muito, né? O nível de conhecimento bíblico aumentou muito. Isso me deixou completamente apaixonado pela terra de Jesus. Que bom. E aí você começou então aí profissionalmente. Lá as suas primeiras foram mais pessoais, né? Eu fui 5 vezes para estudar, para conhecer, para me ambientar, e depois comecei realmente a trabalhar como empresa, como a Mar Turismo, levando igrejas do Brasil todo para lá. Hoje eu já faço o contrário, né? Hoje, graças a Deus, a empresa é muito estruturada, eu tenho funcionários que levam, e eu, quando vou a Israel, vou para estudar, conhecer novos sítios arqueológicos, para escrever. Então, realmente, é uma terra que a gente se apaixona. É verdade. Porque não tem como tirar a história de Deus da história de Israel, nem a história de Israel da história de Deus. É uma só história. Com certeza. Então você se apaixona porque fala do nosso Deus. Verdade. A gente estava vendo ali as imagens dos programas que a gente fez quando a gente esteve lá 2 anos atrás, em 2010, na verdade, já fez 3 anos, agora em março, o tempo passa muito rápido, 2012, eu fui novamente a Israel e a gente está mostrando ali algumas imagens. Mas eu 2 vezes só que eu fui a Israel, Tiago, e tem uma sensação, você que já foi muitas vezes pode
me dizer que eu estou certa ou errada. Eu tenho uma sensação de que a Israel é meio que, tipo a Bíblia, assim, meio inesgotável. Sempre que você vai, você pode ir no mesmo lugar, você vai aprender algo novo, você vai tirar algo novo daquilo ali, você vai ver alguma coisa diferente que você não viu. É meio por aí, você que já vai inteirar a sua... Você tocou num ponto que, inclusive, eu uso muito nas palestras que eu faço sobre Israel. Numa das minhas últimas viagens, quando eu entrei no Mar da Galileia, eu me emocionei muito, comecei a chorar. E nós estávamos com 103 pastores, era um treinamento de líderes, e um dos pastores se aproximou e falou: é a primeira vez que o irmão vem a Israel, porque eu estava chorando muito. Eu falei: não, é a 35ª. E ele falou: mas por que está tão emocionado? Eu falei: porque vir a Israel é como ler a Bíblia. Sempre é uma revelação diferente. Não tem como você entrar em Cafarnaum, entrar no túmulo vazio de Cristo, subir ao Monte Carmelo e achar que é tudo igual, achar que é um turismo. Verdade. É muito diferente. É como ler a Bíblia, é uma revelação diferente. O Espírito Santo trabalha de forma diferente todas as vezes. É verdade, eu senti isso, assim. Quando eu fui pela segunda vez, eu fui, por exemplo, ao Monte Carmelo, que eu não tinha ido a primeira vez. E foi maravilhoso, foi uma experiência linda que todos nós tivemos lá. Né? A gente sentiu a presença de Deus de uma forma maravilhosa. E eu falo também para as pessoas, algumas pessoas já me disseram que se frustraram um pouco na ida a Israel. Por quê? Porque tem gente que acha que você vai pisar em Israel e vai acontecer algo sobrenatural. E eu falo para as pessoas, gente, Israel é um país como outro qualquer, entre aspas. Né? Entre aspas. Você não precisa esperar que vai acontecer algo milagroso, sobrenatural, que você pisou na terra ali, vai descer um fogo do céu, vai cair alguma coisa do céu. Muita gente vai numa expectativa tão grande de algo místico, né? Exatamente. E não é assim. É claro que quando você abre o coração, algo acontece, Deus fala com você, mas também uma viagem turística, também uma viagem para você aprender sobre geografia, sobre história, sobre todos os outros quesitos que a gente pode aprender, não é? É verdade, é verdade. E eu sou, assim, contra misticismos. Né? Se está na Bíblia, eu pratico misticismo, eu fico com o pé atrás, porque já vi também muitos exageros, inclusive em Israel. Mas o que acontece? Deus não pode suprir algo que você não está esperando, Ele só supre uma expectativa. Você precisa criar o máximo de expectativa para uma viagem para Israel, mas dentro de um padrão bíblico. Isso. Entendeu? Dentro do que já está escrito. Então, as pessoas querem receber algo que não plantaram para receber. A Bíblia diz que tudo que você planta, você colhe. Não é porque você foi em Israel que você vai receber algo que não plantou ou que você não pediu para Deus no seu quarto de oração. Mas é impressionante porque eu tenho visto que o nível de conhecimento que as pessoas adquirem, sim, eleva muito o nível da fé e elas conseguem, muitas voltam com milagres, sim, vendo o sobrenatural, sim, mas não por causa do misticismo, mas porque já vieram do Brasil se preparando para isso. É verdade. Então existe esse equilíbrio, né? É importante a Exatamente. gente dizer, porque existe esse equilíbrio e a viagem em si é uma viagem maravilhosa e vale a pena com certeza. Você aborda tudo isso que a gente está conversando no livro, Tiago, e você tem uma coautora, né? Vocês Exatamente. Eu dois escreveram... escrevi esse livro com a Naira Pedrini, que é uma especialista em comentários bíblicos acerca de Israel. E Quem que eu mostro, Henrique? o Manual do Peregrino, ele... Quem é? O Manual do Peregrino, Edu? ele é um livro turístico com comentários bíblicos. Então a gente faz conexões de lugares que hoje são muito visitados pelos turistas, mas que na época bíblica tiveram uma importância tremenda. Por exemplo, a gente tem aí dentro a Fonte de Gideão, onde Gideão separou os 300 valentes. Mas hoje é um dos parques nacionais mais visitados de Israel por causa das suas águas termais. Então as pessoas, como pode hoje um lugar de lazer, um parque nacional, mas há milênios atrás ser um lugar que presenciou uma batalha bíblica tremenda, tão linda. A gente fala de tantas experiências, é um livro com muitas fotos, bem didático, com mais de 200 páginas coloridas. É verdade, gente, olha, lindo, tem fotos, o livro traz fotos, muitas informações, né? E é muito importante porque, como você disse, ele traz os comentários dos lugares sempre com a questão bíblica e conhecimento, né? Eu acho que eu e meu marido, a gente gosta muito de viajar. E a gente gosta, meu marido ainda não foi, as 2 vezes que eu fui, ele não pôde ir.
E a gente gosta muito de viajar e conhecer muitos lugares, porque a gente cresce muito com a viagem. A gente abre os nossos horizontes, a gente aprende muito mais sobre outra cultura. Programas de televisão que tem sobre turismo, sobre outros países, a gente se interessa. E acho muito importante as pessoas se interessarem em viajar. Às vezes as pessoas elas não priorizam de certa forma, né? Gastam dinheiro com outras coisas e a viagem é muito importante, principalmente para nós que conhecemos a Bíblia, a Palavra de Deus, essa viagem a Israel. Eu falo para todo mundo, se você nunca sonhou, comece a sonhar, né? Comece a colocar diante de Deus em ir para Israel, porque não é tão difícil quanto as pessoas pensam, né, Tiago? Não é difícil. Não é tão difícil, daqui a pouco a gente pode falar sobre isso. E o livro, onde as pessoas podem adquirir o livro, Tiago? Então, o livro está saindo pela LAN Editora. Você pode começou a ser distribuído no Brasil agora. Nós começamos os primeiros lançamentos. Lançamos em São Paulo essa semana, no Rio. Vamos lançar Manaus, Maranhão. Estamos aqui em BH. Então, mas vai estar em todas as saraivas do Brasil. Você pode adquirir hoje pelo site manualdoperegrino.com.br ou pelo site da editora, que é edilan.com.br, mas em breve vai estar nas melhores lojas evangélicas do país, além da Saraiva. Que joia, bom demais. Bom, e aqui, quando surgiu no coração de vocês esse desejo de escrever o livro? Isso é uma pergunta muito interessante, porque na verdade surgiu de uma necessidade, né? Nós começamos a levar muitos grupos à Terra Santa, e muitos pastores me procuravam antes de embarcar seus grupos e falavam, Tiago, eu não sei o que eu vou ministrar em tal lugar, eu não sei o que aconteceu em tal lugar. E ao mesmo tempo eu vi pastores também que chegavam lá e davam informações incorretas, não por maldade, mas porque não tinham preparo. E também os peregrinos ficavam com medo de ir à Terra Santa porque não conheciam, não tinham uma ambientação antes. Então o Manual do Peregrino surgiu dessa necessidade, de tanto preparar os pastores que estão levando seus grupos para ministrar, porque tem todas as ministrações aí, bíblicas de cada lugar, tanto o peregrino já se ambientar com a viagem. Porque se você não pode ir a Israel hoje de avião, você pode ir de casa, do seu sofá, viajar para a Terra Santa com um livro. Então você já vai se ambientando com isso, tá? Com essa viagem. É verdade. Aqui, olha, fala sobre o Rio Jordão, né? Todos os lugares, esses lugares aí que você vê nos nossos programas, que você está vendo aí algumas imagens. A gente está vendo o Menorá, está vendo ali, não sei se você está vendo, Tiago, ali algumas imagens que estão passando. O Menorá de Ouro. Isso, nosso programa, os nossos programas, você pode entrar no YouTube também, assistir os programas e ler o livro. Você vai, quando você chegar em Israel, se você ainda não foi, você vai, né, tá ambientado já, como se você já soubesse bastante ali Jerusalém, dentro dos muros. E é muito interessante, a gente vê aqui Berseba. Eu, né, quero muito ler esse livro, porque eu sei que vai me enriquecer muito, eu vou aprender muito também como pastora, não é, para ministrar e para levar, quem sabe, uma outra caravana. As pessoas estão me pedindo aí, quem sabe a gente faz uma outra caravana aí com a Amar, Turismo. Né? Turismo. Isso. Que bom. Tiago, e vocês estão com sede no Rio de Janeiro, né? A Amar Turismo. A Amar Turismo está na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nós estamos estabelecidos já há 8 anos e servindo exclusivamente a liderança evangélica do país. E graças a Deus os maiores ministérios hoje no Brasil estão trabalhando com a gente e a gente está servindo com excelência, criando toda a oportunidade para que a igreja possa subir a Jerusalém.